tudo bem? Então, eu estava tentando gravar lá em casa, mas não deu muito certo porque o Luffy não fica quieto, então aqui provavelmente vai passar carros e eu vou ter que falar um pouquinho mais alto, vocês vão ouvir o som de carros, mas enfim. Te peço que deixe o like, curta, que é a mesma coisa, compartilha, se inscreva e espero que ele goste do meu vídeo. Vamos falar sobre a independência do México, por isso que eu estou aqui no meio da rua, num calor de não sei quantos graus, com uma jaquetona vermelha, roupa branca e uma bolsinha verde só para decoração, porque são as cores, toda maquiagem também, porque são as cores do México, obviamente. Como começar a falar sobre a independência do México? Nessa minha trilogia sobre independências de países colonizados, até porque para você um dia ter que ser independente, você tem que ter sido colonizado por alguém. A carrasca, o grande carrasco do México, no caso, foi a Espanha. O México foi colonizado pela Espanha, tanto que eles falam espanhol, obviamente, com algumas adaptações, porque pós, independência. Mas enfim, a independência do México ela começou após algumas contestações sobre colonização. De um lado, assim como no Brasil, tinha aquelas pessoas que queriam se libertar, porque obviamente não era viável ficar dependendo de um outro país que tirava todo o lucro, enfim, toda a liberdade. E do outro lado tinha o quê? Tinha a monarquia, a burguesia, enfim, outros países que gostavam, da mão de obra barata, enfim, dos produtos baratos. Enfim, as teorias é a mesma coisa do Brasil, só que em outro país, em outros lugares. Ela se sucedeu exatamente no dia 10 de 1813. Não, de 1810, calma lá que eu sempre me confundo, mas é porque tem uma lógica aí. De 1810, e ela começou com o padre Miguel Hidalgo e Castilho. Padre Miguel Hidalgo e Castilho. Obviamente ele não acordou de madrugada e disse, vamos nos libertar, teve todo um contexto por trás que eu já vou explicar. E só uma curiosidadezinha, sabe todos aqueles episódios do Chaves em que eles falam sobre a independência do Brasil? Enfim, por isso que eu digo sempre que os tradutores e os, locutor, dublador, os dubladores do seriado foram muito inteligentes e muito incríveis também, porque traduzir toda uma independência de um país para o outro, apesar de serem fatos alguns parecidos, então de parabéns. Eu vou tentar achar um trechinho bem curtinho, porque senão dá bloco no vídeo, porque a Televisa me bloqueia. Mas enfim, a parte em espanhol do Chaves é toda sobre a independência do México e não a independência, obviamente, do Brasil. ¿Pueblo donde vivía Lolita? Sí, y Lolita era la esposa del cura Hidalgo. ¿Verdad, profesor? No, Kiko, el cura Hidalgo no era casado. Ah, no, sí, cómo no. En el libro de historia dice Don Miguel Hidalgo y Costilla. Por que eu sempre me confundo com a data? Porque ela foi realmente colocada como independência, foi oficializada em 1813 por José Morales. Esqueci o nome do homem, vou ter que olhar a cola. José Maria Morelos, nada a ver. José Maria Morelos e Pavón. Gente, eu não sou boa de espanhol, você já sabe. Que foi quem assumiu, o posto do padre Miguel depois que ele morreu. Porque assim, no início a independência do México era para ser apenas 8 anos, mas durou um pouquinho mais até eles realmente conseguirem. Então foi até 1821, mas enfim, daí se eu for contar a história assim bem detalhada fica complicado. Mas enfim, a independência foi em 1810, ela foi realmente oficializada em 1813, mas teve alguns outros acontecimentos depois que foram levando até realmente todo mundo ficar liberto. E o mais engraçado é que não foi uma unificação, teve vários grupos, teve proletariado, teve
teve proletariado, teve defensores da monarquia, enfim, teve grupos tanto de pessoas com mais poderes aquisitivos quanto menos, que se juntaram para um bem único, ou seja, a liberdade de México. Então, foi basicamente isso. O que aconteceu antes, enfim, da libertação? O que foram esses fatos colonizadores, esses incômodos para levar aos questionamentos sobre a colonização? Tudo começou com as grandes e famosas navegações. Sempre tem, né? Porque tudo é América, né? Então tá tudo meio que unificado. No século XV, no século XIV, onde os espanhóis eram totalmente dominantes no México. E, enfim, como eu disse, tudo que era de lucro, de dinheiro, ia tudo para quê? Para a coroa espanhola. Toda a liberdade do povo mexicano, que tinha sua própria cultura, tá? Era podado e, enfim, eles eram cortados pela monarquia espanhola, pela coroa da Espanha. Então foi basicamente meio que, como eu disse, a mesma história do Brasil. Estávamos sendo totalmente depenados, no nosso, tanto em questões de minério, terra, como mão de obra. Estávamos ficando sem autonomia, não tínhamos direito de nos expressar livremente na nossa cultura, nossas coisas, nossas etnias. E era basicamente o que estava acontecendo com o México. Por isso que, acho que é até por isso que do seriado Chaves, a tradução combina um pouco, porque é basicamente os mesmos fatos. Então, foi isso que levou a esses questionamentos. Por que a gente está dependendo desse país? Por que a gente tem que dar o que é nosso para eles? Por que a gente tem que depender deles e dar relevância ao que eles acham? Por que a gente tem que fazer o que eles querem e não o que a gente quer? Não o que a gente precisa, não expressar a nossa cultura. E a cachorrada impera. Normal, gente, sair de casa para não ter cachorro, mas tem cachorro igual na rua. Mas então é basicamente isso. Resumão. Tudo começou com as grandes navegações no século XIV. Os questionamentos sobre a colonização foi a dependência financeira e também cultural e, enfim, outras questões de liberdade da coroa espanhola, que tudo era para eles. Os mexicanos realmente não podiam nada, não tinham nada, deviam tudo para eles. Começou o questionamento e até que um dia o padre Miguel Hidalgo e Castilho resolveu tomar a frente dessa grande revolução. Teve muita guerra, obviamente, tem fotos, vou deixar algumas aqui, como toda independência, assim como a nossa também teve. E foi em 1810, mas ela foi realmente oficializada em 1813 pelo José Maria Morales e alguma coisa que eu esqueci, vou pôr aqui. Depois que o padre Miguel Hidalgo morreu, foi ele que assumiu. E para eles realmente efetivarem, serem totalmente livres, tanto financeiramente quanto culturalmente, em outros âmbitos, tantos outros que tem, né, para um país ser livre, durou até mais que 1821, foi até um pouquinho para frente disso, até o México ser totalmente livre. E as cores da bandeira do México, como vocês podem ver aqui, eu já falei, é o vermelho, o branco e o verde. A língua, ela não é castelhano, é o espanhol, mas é o espanhol latino-americano, não é o castelhano, porque já que eles se emanciparam, né, da Espanha, teve também essa mudança linguística, que eu acho muito bom, porque o espanhol castelhano é difícil pra caramba, o espanhol normal já é difícil. E eu vou tentar terminar esse vídeo falando um pouquinho de espanhol. Eu espero que eles tenham... como é que fala? Eu espero que tenha gostado de mi vídeo. Eu não hablo muy bien espanhol, pero quiero... Estou sempre hablando, que eu quero aprender a hablar mejor lo espanhol, pero cada vez que eu começo a hablar em espanhol, eu não sei, eu penso em lo inglês and I start to speak English. It's this. I am a Brazilian, soy brasileña, pero acontece esto.
Bye, bye. Beijos de la guarda. Kisses of girl fat. Beijos da gorda. Beijinhos. Tchau, tchau.